nossa saudação a cada um dos nossos irmãos que nos acompanham, naturalmente agradecendo a oportunidade que a Sociedade Espírita Jesus nos oferece de levar até cada um dos nossos irmãos uma passagem do Mestre, os ensinamentos que ele nos trouxe como recursos necessários para que pudéssemos trilhar o caminho da nossa evolução, porque ele deixou muito claro, né, que é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão por ele. Que possamos, então, a partir da reflexão que ora estamos dando início, ter a oportunidade, então, de seguirmos os passos do nosso Mestre. Antes de iniciarmos a nossa reflexão, convidamos os nossos irmãos para, com os nossos pensamentos elevados a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, pedir a assistência, o amparo dos benfeitores espirituais, para que a nossa reflexão, o nosso estudo possa se realizar sob a assistência dos mesmos e que estejamos receptivos, tendo condições de retirar os ensinamentos que esses ensinamentos nos proporcionam. E agradecidos, então, em nome de Deus, em nome de Jesus, damos por aberto a nossa atividade de hoje. Que assim seja. Então, tá, meus irmãos, como dissemos, e com satisfação que podemos estar nos conectando com os irmãos. O tema para a nossa reflexão é observar os pássaros do céu. O assunto está lá nos itens de 6 a 8 do capítulo 15º de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, cujo título do capítulo é Buscai e Achareis. Então, na realidade, o mestre, ao nos recomendar observar os pássaros no céu, está nos mostrando que, na realidade, devemos dar muita atenção, estar muito atentos, todos nós, àquilo que a natureza nos mostra, aquilo como a natureza se apresenta, né? Porque se o ser humano tivesse a oportunidade ou a sabedoria, o interesse em observar a natureza, com toda certeza, dificilmente ele se equivocaria no direcionamento de nossas ações. Mas as oportunidades de aprendizado estão sempre ao nosso dispor e, com certeza, é com o tempo, é devagar, é pelas reencarnações sucessivas que esse progresso acontece, né? E a doutrina espírita vem nos oportunizar essa oportunidade, nos esmiuçando, nos mostrando em detalhes aquilo que o mestre nos trouxe e fazendo a tradução, porque naturalmente a gente sabe que os ensinamentos, na sua grande maioria, são com um sentido simbólico, né? E que precisamos, como o próprio mestre nos disse, retirar da letra, o espírito da letra, que a letra mata e que o espírito vivifica, ou seja, pegar aquilo que está nas entrelinhas dos ensinamentos que nos são trazidos pelo nosso mestre. E através, então, de Mateus, né, nos diz o mestre, não, não queirais acumular para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os come, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas entesourais para vós tesouros no céu, onde não os consome a ferrugem nem a traça, e onde os ladrões não o desenterram nem roubam. Porque onde está o tesouro, aí está também o vosso coração. Então, vem aquilo que é de natureza material, os bens materiais.
Naturalmente que a doutrina espírita, e como dissemos inicialmente, o objetivo da nossa reflexão, né, é separar o espírito da letra, ou para que possamos entender exatamente aquilo que o mestre veio nos dizer. Então, ele está a nos afirmar que não devemos dar importância maior aos bens materiais do que aos bens espirituais. Porque os bens materiais, como a própria doutrina espírita nos coloca, e o mestre nos deixa isso muito claro, eles são um instrumento para a nossa evolução, para o período transitório, né, em que nos encontramos em uma existência física. Sem nenhuma sombra de dúvida, não vamos negar, e não tem como fazê-lo, de que precisamos de vestimenta, do alimento, da moradia, do transporte, enfim, tudo aquilo que envolve a necessidade de um espírito envolto em uma matéria, na matéria, em um corpo físico. As necessidades vão ao infinito, poderíamos assim dizer. Mas aí nos é recomendado que não então nos atemos às questões materiais, mas que venhamos a acumular, a juntar para nós, né, para o ser encarnado, tesouros no céu, onde não os consomem a ferrugem nem a traça, e onde os ladrões não roubam. Então, o que isso significa dizer? É que, na realidade, os valores do céu, que devem ser acumulados lá, né, dizem respeito aos valores morais, às virtudes que todos nós devemos desenvolver para que verdadeiramente possamos edificar esse céu, porque na realidade a doutrina espírita nos deixa muito claro que o céu a que o mestre se refere, a que os benfeitores se referem, não é um céu caracterizado por um local geográfico, mas um estado de espírito, um estado de paz, de consciência, um estado em que, a partir daquilo que venhamos a realizar, né, na nossa existência física, possamos evoluir, possamos crescer, possamos acumular os tesouros caracterizados pela caridade. E basta a gente lembrar a passagem do Mestre em que ele nos diz que fora da caridade não há salvação. Então vejamos que a caridade é fundamental, mas não só a caridade, valores morais como a simplicidade, a humildade, né? A benevolência, a afeição aos nossos irmãos de caminhada, todos esses são aquilo que é caracterizado pelos valores, né, espirituais, os bens que devemos, os bens do céu que devemos acumular conosco. Porque verdadeiramente não tenhamos nenhuma dúvida que os bens materiais, ao deixarmos uma existência física por ocasião da morte, de todos nós, que todos nós passaremos por ela, né, retornando à pátria espiritual, eles não nos acompanham. Na realidade, o verdadeiro patrimônio do espírito, isso fica muito claro por aquilo que a doutrina espírita nos coloca, é caracterizado por aquilo que ele edifica em termos eh, em termos de valores morais, enfim, de virtudes, e essa é verdadeiramente, este é verdadeiramente o patrimônio do espírito que o acompanha aonde ele estiver, né? Então, por isso, segue o benfeitor, por isso vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis de que comer para o sustento de vossa vida, nem de onde tirareis roupa para cobrir vosso corpo. E aí ele nos questiona, a vida não é mais do que o alimento? E o corpo mais do que a roupa? Então, com toda certeza, não podemos nos ater apenas à questão da aquisição daquilo que é material, né? Fazendo uma analogia, fazendo uma comparação, então nos mostra que a vida é muito mais importante que o alimento, sem nenhuma sombra de dúvida. E a partir do momento que que o espírito é criado, então ele não deixa de existir jamais. Aquilo que chamamos de morte é apenas a perda do corpo, mas o espírito segue a sua jornada na outra dimensão, até que
surge uma nova oportunidade da reencarnação, de eu retornar a uma existência física. E ele segue a nos dizer que, a nos recomendar que olhai para as aves do céu, porque não semeiam nem colhem, não amontou nada nos celeiros, e contudo vosso Pai Celestial as alimenta. Porventura não sois muito mais do que elas? E por que andais, vós solícitos, pelo vestuário? Então é importante que, como o benfeitor nos coloca, como o nosso mestre nos coloca através de Mateus, na realidade, os pássaros, na analogia que nos é colocada, eles são alimentados, eles não ficam no abandono, é proporcionado o alimento a eles. Então, por que não nos preocupar, por que só nos preocuparmos com essa questão dos bens materiais, se somos muito mais importantes do que os próprios pássaros e as próprias plantas que são providas daquilo que necessitam, né? Então, ele segue nos dizendo que não nos afligeis, dizendo que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos cobriremos, porque os gentios é que se afligem com estas coisas. E aqueles que, porventura, ainda estão muito identificados com a matéria, que com certeza só se atém a esse aspecto material da existência humana. E a gente sabe que a estada, como dissemos, numa existência física, é uma oportunidade que o Pai nos dá de desenvolvermos o espírito estando em contato com a matéria. Então, e ele segue nos dizendo que, porquanto o vosso Pai sabe que tendes necessidade de todas as coisas. Isso é o conhecimento do Pai. E, com certeza, como nos foi dito, ele atende, ele dispõe daquilo que é necessário, até mesmo para os animais, porque os seres humanos, seus filhos, né? O ser humano seria abandonado no momento de dificuldade. Então, buscai primeiramente o reino de Deus e de sua justiça, e todas as coisas se acrescentarão. Então, na realidade, o importante é a gente trabalhar o aspecto da nossa moralidade, né, do nosso desenvolvimento, tanto moral quanto intelectual, né, e, e, e nos preocuparmos, né, com o reino de Deus. E como dissemos, o reino de Deus não é um local específico, um local geográfico, né? O reino de Deus é um estado de paz, um estado de consciência tranquila, a partir daquilo que tenhamos realizado. E aí está esse reino, aonde se estabelecem, aonde nos acompanham o espírito imortal, tudo aquilo que ele adquiriu em termos de virtude. Como dissemos, os bens materiais aqui permanecem, não nos acompanham. Então, na realidade, os bens materiais são empréstimos do Pai para que venhamos a provar de que forma os utilizamos, né? De que forma fazemos uso dos bens. Então, e assim, não andeis inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta a sua própria aflição. Então, nos é recomendado que não nos preocupemos, e normalmente há uma tendência muito grande em nos preocuparmos, em sofrermos, em nos afligirmos, né? Por antecedência, em relação a algo que possa acontecer. Como será o meu dia de amanhã, né? O que eu vou me alimentar, como vou me vestir, né? Não nos preocupemos. É como nos diz o benfeitor, a cada dia basta sua própria aflição. Vivenciamos o hoje, não nos preocupamos com o ontem, que já passou, né? E com o amanhã, que ainda não sabemos exatamente como será, mas que nos preocupamos em viver, e viver da melhor forma o dia atual, o momento presente. E não é por acaso que o presente tem essa definição. É um presente, né, de Deus,
é uma oportunidade que o Pai nos dá de mostrarmos ao que viemos a uma existência física. E que, naturalmente, todas as nossas ações geram consequências e que essas ações possam ser o melhor possível para que as consequências sejam da mesma forma, no mesmo sentido, as melhores possíveis, de acordo com a lei de causa e efeito. Né? Então, se tomássemos essas palavras ao pé da letra, elas seriam uma negação de toda a previdência e de todo o trabalho, e, consequentemente, de todo o progresso. Então, quando nos é colocado que não nos preocupemos, como vimos, em relação ao que nos alimentar ou o que vestir no futuro, então veja que ele coloca de uma forma muito clara que isso não deve ser levado ao pé da letra. É a preocupação em não nos atermos àquilo que é demais com as coisas materiais. Então, ele nos diz que se tomássemos ao pé da letra, né, ela seria uma negação de toda a previdência, de todo o trabalho e, consequentemente, de todo o progresso. E a gente sabe, a doutrina espírita, enfim, os ensinamentos do Mestre nos mostram de uma forma muito clara a lei de Deus, a lei natural, caracterizada e que, estando o trabalho e o progresso, né, entre elas, seria a negação se realmente levássemos ao pé da letra aquilo que o mestre nos diz, porque na realidade o trabalho precisa ser realizado, né? E por conseguinte o progresso que dele sucede. Então, na realidade, não devemos levar ao pé da letra aquela afirmação, buscando, como dissemos, retirar da letra, separar a letra da letra o espírito, o sentido da mensagem, né? Do ensinamento, aquilo que o mestre nos proporciona. Então, seguindo esse princípio, o homem se reduziria a um espectador passivo. Suas forças físicas e intelectual não seriam postas em atividade. Então, se assim fosse, né, seríamos um espectador. É aquela história, sentaríamos e aguardaríamos que as coisas acontecessem. E a gente sabe que não é exatamente isso que o mestre se refere, né? Então, que as forças físicas e intelectual não seriam postas em atividade. E a gente sabe que é exatamente o oposto que o mestre nos concita, a partir da lei do trabalho, como dissemos, e da lei do progresso, além das demais que dizem respeito àquilo que o ser humano deve realizar. E a gente sabe que o nosso desenvolvimento, mesmo físico e intelectual, depende da nossa atividade, depende do trabalho. Lógico que, considerando como nos é colocado, que a doutrina espírita nos coloca de uma forma muito clara, o verdadeiro entendimento de trabalho, né? Porque normalmente julgamos ser apenas aquela atividade remunerada. E a doutrina espírita nos deixa muito claro que o trabalho em si é toda ação útil, toda ação que serve para o desenvolvimento, enfim, da humanidade, inclusive o trabalho voluntário, sem nenhuma remuneração, né, é trabalho, é uma ação em benefício do nosso próximo. Então, ela é muito mais abrangente, essa questão do trabalho, do que verdadeiramente poderíamos imaginar. É evidente que não poderia ter sido esse o pensamento de Jesus, porque estaria em contradição com o que ele já dissera em outras ocasiões, como no tocante às leis da natureza, como vimos. Então, na realidade, à primeira vista, a primeira impressão, vai contra aquilo que o próprio mestre já nos colocou, que são as leis da natureza, as leis de Deus, a lei natural, né? Mas é importante, como dissemos, a gente estar atento para ter uma interpretação, um entendimento adequado em relação àquilo que o mestre está querendo nos dizer. E a doutrina espírita nos proporciona essa oportunidade, ou seja, os espíritos de luz trazerem-nos o entendimento, o verdadeiro sentido daquilo que o mestre veio nos trazer. Porque se a gente, como dissemos,
interpretar ao pé da letra, a tendência é que fique tudo meio confuso, fique tudo meio misturado, digamos assim, onde a gente tem dificuldade de discernir o certo do errado. Mas é importante que a gente saiba que a espiritualidade superior vem nos trazer, a partir da doutrina espírita, elucidações quanto aos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Então, não se pode ver nessas palavras, portanto, mais do que uma alegoria poética da providência, que jamais abandona os que nela, enfim, confiam, mas com a condição de que também se esforcem. Então, na realidade, e o próprio título do capítulo, né, é Buscai e achareis, né? Então, veja que fica contraditório se levarmos ao pé do ensinamento do mestre. Então, o título do capítulo nos recomenda buscar, a fazer por onde encontrarmos aquilo que precisamos. Mas, essencialmente, é importante que saibamos que é importante que não coisas materiais. Porque, com toda certeza, o Mestre, quando veio até a humanidade reencarnar e estar entre nós, veio nos trazer os ensinamentos correspondentes às questões espirituais, às questões do espírito. Porque o desenvolvimento, em termos material, ele acontece naturalmente. E se a gente for observar os últimos anos, o quanto houve em termos de desenvolvimento nos aspectos da matéria, nos aspectos da ciência, da tecnologia, em todas as áreas. Então, não tenhamos nenhuma dúvida que o grande obstáculo do ser humano não é exatamente no desenvolvimento, na evolução material, e sim nos aspectos espiritual, no aspecto espiritual. Né? Então é assim que se nem sempre os socorre com ajuda material, inspira-lhes os meios de saírem por si mesmos de suas dificuldades. Então é importante que a gente perceba que nós estamos sempre recebendo a assistência da providência divina, sempre recebendo o amparo a partir da inspiração. É só a gente analisar muitas vezes aquela situação em que encontramos dificuldade de fazer um enfrentamento ou resolver determinadas situações, né? E que, do nada, vem aquele pensamento que a gente, pá, achei a solução para tal coisa. Não tenhamos nenhuma dúvida que é a ação da divindade, da espiritualidade superior, nos inspirando, nos conduzindo à solução das nossas dificuldades. Mas, naturalmente, nós temos que buscar, temos que nos esforçar. Não podemos simplesmente sentar, como vimos, e imaginar, bom, Deus vai resolver, Jesus vai resolver para mim tal situação. É o buscar e achareis. É fazer o esforço necessário e, com toda certeza, a assistência por parte da espiritualidade nos é disponibilizada. Então, Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê conforme for necessário. Mas o homem insaciável nos seus desejos nem sempre contenta-se com o que tem. Então, isso é muito real, não tem como a gente não admitir e não perceber essa realidade que nós sempre queremos mais, queremos além. Muitas vezes temos exatamente aquilo que é preciso, muitas vezes mais ainda do que precisamos, mas somos insaciáveis. Muitas vezes, por exemplo, citando um caso apenas, né, para a gente ver isso de forma concreta, de forma real, buscamos, quando não temos um meio de transporte, um veículo, um carro, né, buscamos adquiri-lo. A partir do momento que o adquirimos, inicialmente de acordo com as nossas posses, com os nossos recursos, em seguida já queremos avançar, um mais moderno, mais, mais velocidade, mais conforto, e assim sucessivamente. Então, esse desejo, essa insaciabilidade é muito característica do ser humano, e é exatamente isso que nos faz sofrer, é exatamente essa insaciabilidade que o ser humano apresenta
requer também o. Então, na realidade, chega um ponto, a espiritualidade, o amparo, a assistência, a inspiração para adquirirmos o necessário, aquilo que é preciso para seguirmos na nossa caminhada, mas a gente é insaciável, a gente sempre quer mais, e a gente tem que parar, pensar e avaliar essa situação. Quantas e quantas situações não nos endividamos por questões, por necessidades que nós mesmos criamos. Temos um celular, um telefone celular, e na realidade queremos o lançamento, e aí nos endividamos, temos problemas. Veja que nós buscamos as dificuldades, nós criamos necessidades que nem sempre são exatamente aquilo que precisamos. Sempre queremos além das nossas necessidades. Frequentemente ele se torna infeliz por sua própria culpa, por não haver atendido à advertência da volta da consciência. Deus o deixa sofrer as consequências para que isso lhe sirva de lição no futuro. Então, o Pai sempre nos dá, ele nos ampara, nos dá a assistência que necessitamos, mas também nos deixa sentir as consequências das nossas escolhas, que é para que venhamos a despertar, a fazer novas escolhas, agir de forma diferente. Como nos é colocado, é o remédio amargo, né? Para que possamos avaliar e mudar o direcionamento na nossa caminhada. Então, quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império, o que sobrar para um determinado momento suprirá a insuficiência momentânea de outro, e todos terão o necessário. Esse é o imaginário, é aquilo como deveria ser. Mas como dissemos, pelas dificuldades, consequência daquilo, das nossas escolhas, pelas dores, por tudo que resulta das escolhas impróprias, e crescendo com essas dificuldades. Então, é, esperará mesmo como um homem que possui grandes depósitos de semente. Tempo, ele e para outros. Mas se consumir sozinho, se desperdiçar e deixar que se perca o excedente do que comeu, em necessidade. Então, é uma oportunidade da gente ver que, dependendo da escolha que se faça, daquilo, da ação que se irá realizar, lógico, o mestre está falando daquilo que diz respeito às coisas materiais, mas, em essência, ele está buscando sensibilizar o nosso ser espiritual, fazendo esta analogia em relação àquilo que a gente conhece, que são as coisas materiais, um comparativo de nos mostrar as necessidades que todos nós precisamos realizar na edificação da nossa condição de seres mais felizes, nos desenvolvendo espiritualmente. Então, se as fecharem seu celeiro, aquilo que é produzido, no caso, a semente, né, os insetos as devorarão. Eis porque Jesus ensinou: não amontoeis tesouros na terra, pois são perecíveis, é, pois são perecíveis, mas amontoai no céu, onde são eternos. E no céu, naturalmente, como já dissemos, é no nosso ser espiritual, no nosso coração, desenvolvendo virtudes, desenvolvendo valores, né? Sendo caridosos, como já dissemos, o mestre nos deu muita ênfase a essa questão da necessidade da caridade, né? Para que verdadeiramente possa ser edificado esse céu em cada um de nós, e a partir daí nos tornemos espíritos melhores, mais felizes, mais edificantes. Em outras palavras, não deis mais importância aos bens materiais do que aos espirituais, e aprendei a sacrificar os primeiros em favor dos segundos. Então, que
tenhamos essa atenção, não valorizando excessivamente os bens materiais, utilizando-os naturalmente, de acordo com as necessidades, com aquilo que é preciso, mas que não busquemos o exagero e que sejamos, não sejamos insaciáveis. Quanto mais temos, mais buscamos, né? Mais corremos atrás, muitas vezes comprometendo a nossa saúde do corpo físico, que é esse instrumento que serve para que possamos avançar, evoluir em termos espirituais. E às vezes, na busca da aquisição dos bens materiais, acabamos comprometendo a própria saúde física. E aí ficando dificultada essa questão na nossa evolução, na busca daquilo que verdadeiramente, como nos é colocado, é o patrimônio do Espírito. Então, meus irmãos, para concluirmos, não é através de leis que se decretam a caridade e a fraternidade. Se elas não estiverem no coração, o egoísmo as asfixiará sempre. Fazê-las ali penetrar é a tarefa do Espírito. Então, é importante que a gente saiba, que a gente se dê conta de que a caridade em si, a fraternidade, ela não acontece por decreto, né? Não adianta ser decretado que cada um de nós terá que ser caridoso. Isso deve se estabelecer no nosso coração, em nosso ser espiritual, né? Porque se elas estiverem no coração, se elas não estiverem no coração, o egoísmo asfixiará, né? Então, é importante que a gente tenha em mente a necessidade, e a doutrina espírita deixa muito claro isso, de superar o egoísmo, o orgulho, que são as duas matrizes das imperfeições morais que acabam por fazer com que venhamos a sucumbir na nossa missão, na nossa busca, da nossa melhora, do nosso crescimento, da nossa transformação moral. E a doutrina espírita tem essa missão de trazer os ensinamentos, nos trazer, fazer essa separação, né, da letra do espírito, para que possamos ter um entendimento adequado daquilo que o mestre nos trouxe e verdadeiramente seguir aquela orientação do mestre. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E se nós buscarmos essa compreensão, esse entendimento, com toda certeza nos aproximaremos do nosso Pai, sob o amparo e sob a assistência dos ensinamentos do nosso Mestre. Que a paz do Mestre esteja com cada um de nós, agradecendo a oportunidade de nossos irmãos em nos acompanhar em mais esse momento de estudo e de reflexão.